Hoje, antes de entrar no tema principal do nosso bate-papo, eu queria lembrar, ou, enfim, falar um pouco sobre qual que é a visão, qual que é a razão de ser da Ipsos, né? Que é de fornecer informações confiáveis para gerar um conhecimento verdadeiro sobre sociedade, mercados e pessoas. Por que eu trago essa nossa missão, né, para iniciar o nosso bate-papo? Porque eu acho que tem muito a ver com falar de marcas de sucesso. Mas, puxa, como é que a gente conecta, né? Você falando de pessoas e marcas de sucesso. Na realidade, para a gente entender como é que as marcas têm sucesso e crescem de forma sustentável, né? A gente tem que entender as pessoas. Aí está a conexão. É aqui que a gente entende como os dois pontos são diretamente relacionados. E por trás disso está, ou muito conectado a isso, está a nossa filosofia de gestão de marca, né? A gente entende que, baseado no conhecimento das pessoas, existem 3 pilares que são muito importantes para garantir que as marcas tenham sucesso, que elas cresçam de uma forma sustentável. O primeiro deles fala muito das expectativas que as pessoas têm, né? Primeiro, entendimento dessas expectativas, sejam elas emocionais, funcionais, em relação ao impacto que essa marca tem na sociedade, né? Então, entender o que as pessoas esperam sobre as marcas, né? E qual é o papel que a gente tem a partir do momento que a gente entende quais são essas expectativas? Como é que a gente pode moldar, como é que a gente pode influenciar, como é que a gente pode transformar essas expectativas, né? Um outro pilar que é bastante importante é o de contexto. E aí eu divido em 2 tipos de contexto. Um que é macroeconômico, macro, eu diria, né? Que entra sim o lado econômico, entra o lado de o que se espera na parte socioambiental, ESG, crises que acontecem tanto no nosso país quanto fora e que nos impactam. Então toda essa parte a gente chama de macrocontexto e que sim, tem um papel importante para definir o que as pessoas hoje esperam, pensam, né? Então o entendimento disso é bastante importante. Mas também tem um outro, que é o que a gente chama de microcontexto, que aí é muito relacionado à pessoa, né? E aí é que a gente está falando dos momentos de consumo, com quem ela consome, e aí é consumo de produtos, de serviços, de informações, de comunicação, né? Com quem, quando, como, ou seja, é um entendimento do contexto muito voltado à pessoa. Então esses 2 pontos são importantes e que formam o que a gente chama do pilar de contexto. E por último, é o que a gente chama de empatia. Entender genuinamente o que as pessoas pensam, sentem, de acordo com aquilo que com a marca, né, pode oferecer, considerando o mercado, propósito dela, de forma genuína, entender e empática, né, que é o que a gente fala, atender às expectativas, né? Esses são os 3 pilares que a gente tem que compõem o que uma marca de sucesso precisa entender, né, precisa mostrar. E aí, claro, essa parte mais filosófica. E como é que a gente aterriza, né? Como é que a gente faz com que transformar isso em alguma solução, né, Ipsos, para que a gente possa ajudar as marcas a entender o seu momento e como crescer? Eu vou dar um exemplo, porque quando a gente fala de marca, né, como lidar com marca, pode ser por diferentes frentes. Pode ser de um entendimento de um posicionamento estratégico, pode ser por comunicação, ou pode ser por monitoramento, né, da performance da marca. E é aqui que eu vou entrar um pouquinho no detalhe. Então, uma das formas de a gente aterrissar esse conceito é através do que a gente chama aqui de Contextual Brand Tracking. O que é isso, no final das contas? É a gente conseguir entender a relação que as pessoas têm com as marcas dependendo do momento de consumo ou de uso de um serviço, né? Por quê? Porque, por exemplo, vou pegar aqui de novo o consumo. O que a pessoa espera de uma marca, de uma determinada marca, de repente no café da manhã, em que as marcas que ela tem de referência ou as categorias que ela tem de referência, pode ser uma. Essa mesma marca, no momento de snack da noite, ela pode ter um posicionamento diferente, uma percepção diferente para o consumidor, para as pessoas. Por quê? Porque está competindo com outras marcas aqui na referência das pessoas, né? Então, é isso que a gente chama muito de entender o contexto para entender a marca. Claro, e aí formas, né? Quando a gente está falando de monitoramento, uma das preocupações é, puxa, mas aí eu perco o comparativo com o que eu tenho?
Não necessariamente. Se a gente quiser algo disruptivo, existe essa possibilidade? Sim. Se a gente quiser, puxa, não, deixa eu entender como é que funciona isso dentro do meu tracking, também dá. A gente consegue colocar isso como um módulo e depois filtrar, por exemplo. Mas o mais importante disso é a gente relacionar as marcas de sucesso. Então, tem essa parte aqui de entender o contexto, né? Que aí é mais um micro que eu comentei. Tem um lado de entender o macro contexto, né, que é o que a gente sugere fazer através de social listening, através de social intelligence, porque para entender o que é que as pessoas estão sentindo e como é, né, quais são os temas que estão mais relevantes na vida das pessoas, como é que isso impacta no dia a dia delas, a gente não precisa perguntar, a gente pode observar através do que elas expõem, do que elas comentam nesse ambiente social, né? Por outro lado, a gente tem empatia. A gente tem como medir aqui um índice de empatia, né, de cada uma das marcas, né, consegue entender como é que cada uma das marcas performa versus as demais, né, de um cenário aqui de competitivo, né? E isso tudo, assim, esse entendimento e também dos aspectos emocionais que se espera da uma marca, dos aspectos funcionais que entra dentro das expectativas que se tem, com esses elementos todos, no final das contas a gente consegue trazer um diagnóstico, né? E entender qual é o momento da marca e como é que a gente pode traçar caminhos para o crescimento dela. E eu queria encerrar esse bate-papo voltando ao que a gente colocou como ponto inicial, que é o que a gente fez com isso tudo? Entender as pessoas, suas expectativas, o momento que ela tem, para que a marca, de uma forma empática, consiga atender as expectativas.